Vamos fazer uma implementação do algoritmo Radix-Sort. E aqui eu vou fazer uma implementação com base fixa 256. A ideia é deixar o vídeo mais simples de entender, mas vocês podem e devem fazer outras implementações com outras bases para testar e, se possível, uma implementação que seja flexível, que quem for utilizar aqui possa passar a base e o algoritmo executar utilizando a base passada por parâmetro dentro de um conjunto de bases possíveis. Isso vai fazer com que o algoritmo fique mais flexível e que o usuário possa escolher um bom balanço entre o tamanho do dígito e o tamanho da base. Bom, o algoritmo Radix-Sort, como eu já expliquei no vídeo anterior, executa múltiplas vezes o Counting Sort ou Bucket Sort, dependendo de qual eu escolho como subrotina. Aqui nós vamos utilizar o Counting Sort com registros como ideia para poder ordenar um vetor de structs cuja chave é dada por um campo key. No Radix-Sort, então, a gente vai fazer o que? Separar ou particionar a chave em dígitos, segundo uma base. Nesse caso, a segunda base é 256. Nós vamos particionar esse dígito. Aqui, para poder fazer isso, nós vamos então ter que alocar, como primeira etapa, alocar os vetores de contagem, vamos utilizar aqui o Counting Sort, e auxiliares. Eu vou utilizar dois vetores, um vetor de contagem, que eu vou zerar, e um vetor de posições, que é o vetor de contagem acumulada. Então aqui vai estar a contagem dos elementos e aqui a contagem acumulada, que dá as posições corretas do vetor ordenado. Como eu vou utilizar a base 256 fixa, aqui eu posso colocar de forma direta no código o valor 256. Porque se eu estou usando a base 256, eu sei que são 256 valores possíveis dentro do algoritmo Counting Sort que eu vou utilizar aqui dentro, no Radix-Sort. Então agora eu tiro a dependência de contar a maior chave, a menor chave, porque eu sei que eu vou assumir sempre que, como eu estou pegando um dígito como sendo 8 bits do vetor, então eu vou até colocar aqui com base fixa de 56 ou 8 bits, blocos de 8 bits. Como eu sei que os blocos são de 8 bits, eu sei que dentro de 8 bits eu só consigo 256 valores possíveis. Além de fazer o vetor aqui de contagem, eu também tenho que criar um vetor de cópia, seguindo a ideia do Counting Sort. Então eu vou criar e alocar dinamicamente um vetor aqui do tipo record vezes n posições, que é onde eu vou armazenar então a cópia do vetor original. Na sequência, então, a gente particiona a chave em dígitos, segundo a base 256. E vamos pensar aqui que eu tenha o seguinte cenário. A gente tem 32 bits. Então, eu teria 4 blocos de 8 bits. Vou separar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, suponha que eu tenha 32 bits e que os blocos de 8 bits são dados por essas letras. Como é que eu faço se eu quero pegar a primeira partição? Quer dizer, eu quero pegar um número que esteja assim, esteja tudo zero e depois x. Eu quero esse número aqui, eu quero que isso aqui seja a chave com o qual eu vou rodar a primeira execução, a primeira passada do Counting Sort. Bom, para poder fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho um for que vai percorrer o vetor original. Então, para cada elemento do vetor original, eu vou pegar o vetor aqui j na posição chave, mas esse chave aqui ele não é o que eu quero. Esse chave aqui tem 32 bits. O que eu quero são apenas 8 bits.
o que eu faço é fazer um E binário com o valor 255. O que é o 255 em binário? É isso aqui, né? É tudo 0 menos os 8 últimos bits que são 1. Então, isso aqui é 255. Se eu fizer então a operação E com o 255, eu zero todos os elementos menos os 8 bits menos significativos. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então eu vou armazenar esse valor aqui posso até armazenar num short, né? Ou poderia até ser um char mesmo, mas aí depende do tamanho da chave, né? Da base. Então vou usar um short porque supondo que eu posso usar até 16 bits, tá? Então short K. Então estou pegando aqui, armazenando nessa posição essa chave aqui. Então aqui o que eu estou fazendo é extrair 8 bits, um bloco de 8 bits. Extraído o bloco de 8 bits, eu consigo indexar agora o vetor C, que é o vetor de contagem. Lembra que o vetor de contagem tem 256 elementos só, né? Nesse caso base 256. Então aqui eu vou incrementar, contando o número de chaves K. E depois vou aproveitar aqui esse loop para já fazer a cópia do vetor. Eu preciso dessa cópia aqui para facilitar o processo do counting sort. Então já aproveito para copiar. Bom, isso aqui seria uma primeira execução do algoritmo. Por quê? Na primeira vez, né, lembrando lá da analogia com base 10, eu extraio só a unidade, né, que seria o dígito menos significativo. Depois a dezena. Então agora, na segunda vez, o que eu quero, então a primeira chave, é o K ali que a gente está chamando, é assim. A segunda chave que eu vou considerar, o segundo K, não é X que eu quero Y. Eu quero ordenar agora por Y. O que eu tenho que fazer então? Para poder alcançar isso, eu tenho que deslocar, e eu vou fazer aqui então um deslocamento de 8 bits para a direita. Então, se eu desloco aqui 8 bits para a direita, o que eu consigo é exatamente pegar o segundo bloco de 8 bits. Então, aqui eu vou deslocar e extrair um bloco de 8 bits. Esse deslocar eu vou fazer com uma variável chamada shift, a qual eu vou indexar aqui no for. Então esse shift eu vou começar com 0, então inicialmente eu não tenho deslocamento, na segunda vez eu desloco em 8, na terceira em 16, na última em 24. Então essa é a sequência aqui do for que a gente vai utilizar. Então, esse for aqui é responsável por particionar a chave em dígitos segundo a base 256. Está bastante grande aqui o comentário, depois vocês podem remover, mas fica aqui para estudo. Na sequência, então, né, aqui eu estou fazendo aqui dentro é tudo counting sort, é tudo tipo um counting sort. Então eu tenho uma etapa 2 aqui, tem essa etapa 1 é alocar os vetores, vou aqui na etapa 2 particionar a chave em dígitos, e aí um 2A seria fazer a contagem mais a cópia. Numa parte aqui 2B, eu vou fazer a contagem acumulada. Lembrando que agora eu preciso, né, o vetor posição, ele vai me dar a posição do próximo elemento, do próximo elemento encontrado da chave da posição 0. Então, aqui é a inicialização, eu inicio sempre com 0. Tem aquela ideia, né, de que são 0 elementos menores do que a menor chave. Eu começo aqui com 1 agora, né, que já fiz o 0. E agora eu posso ir até 255 só, porque eu conheço, né, o Radix Sort faz com que eu fixe o tamanho da chave. Aí fica fácil para rodar isso aqui. Então a posição i vai ser igual a tudo que vem do i-1, quer dizer, a posição do i-1, mais a contagem
que foi feita para o i-1. Isso é a mesma ideia do counting sort que a gente já viu. Aí você pode perguntar, poxa, mas por que eu não faço isso dentro do vetor C? Já não aproveito o vetor C, igual a gente fez no counting sort aqui, ó. No counting sort original, a gente aproveitou o vetor C para fazer a contagem acumulada. Bom, porque aqui eu quero já aproveitar essa passada aqui para contar e já zerar ao mesmo tempo a contagem para a próxima passada. Porque aqui eu vou executar várias vezes o counting. Na primeira vez eu zerei aqui, né, na inicialização. Eu teria que zerar ele de novo. E aí aqui eu já aproveito essa passada. É um preço baixo, né, para pagar, que eu só vou alocar mais 256 elementos e já zero. Então eu estou, mais uma vez, usando memória para economizar em tempo de execução. Bom, feita a contagem acumulada, no passo 3C eu copio os elementos na posição correta, de acordo com o que está no vetor pos. Então eu vou agora percorrer o vetor de entrada, ou vetor de cópia. E aqui também, né, eu tenho que encontrar K vai ser igual a V de J. Né? Então estou olhando agora é o vetor de cópia, né, que eu estou olhando. Então percorro o vetor de cópia, olho para a chave do primeiro valor, faço um shift, extraio 8 bits. Então extrai a chave de 8 bits. E aí agora eu faço, bom, no vetor original, eu vou copiar no vetor original o vetor da cópia na posição J. Né? Então o que eu quero é encontrar a posição correta de V copy J. Qual é essa posição? Essa posição está no vetor pos na posição K. Então é isso que a gente vai usar. Na sequência eu vou incrementar, como eu já usei a posição, então incrementa posição. Então eu pego aqui, então, né, ordena na posição de K e incrementa a posição. Então por dentro aqui temos um counting sort, né, como a gente já tinha visto. A diferença é que eu estou fazendo várias partições da chave. Posso então aqui já terminar ou finalizar o algoritmo dando um free no vcop, que é o único vetor aqui que eu aloquei dinamicamente. Fiz aqui, o resto foi fixo, o que ocupa um pouco menos de memória. Dá para alocar também dinamicamente, se quiser, esses outros dois vetores. E finalizei. Esse aqui é o Radix Sort. Não é nada difícil. Agora, claro que uma versão mais flexível, com uma base que não seja fixa, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada absurdo, tá? Você pode calcular que ou o número de bits, ou que vai dar o número de dígitos, ou vice-versa, e aí fazer as outras contas todas, observando aqui que eu tenho que mudar o shift, e que eu tenho que mudar também a máscara aqui de bits. Nesse caso aqui 8 bits é 255, mas aí dependendo se eu usar 16, né, eu tenho que aumentar aqui o número de uns ou diminuir. Tá? Então tem que fazer algumas continhas, mas não é nada para ser muito difícil. Vamos pôr à prova agora esse algoritmo. Vou aqui, já deixei pronto um arquivo que faz o teste. Então esse arquivo ele vai contar o tempo de execução do counting sort primeiro, o original, e depois do Radix Sort. O que a gente vai contar aqui, né? Vamos gerar um vetor de n elementos com a mesma semente, 42. E esse vetor ele tem n elementos e a chave máxima dele é n sobre 3. Então nós vamos começar com um cenário favorável ao counting sort, que eu tenho muitas chaves repetidas. Vamos lá então. Vou pegar aqui. Vamos então compilar. Já tinha executado algumas vezes. Aqui que eu errei. Temos eu utilizei um hack aqui, né? Record. E era só isso. Então beleza.
Então, rodando aqui o radix, vamos pegar aqui com 15 elementos para a gente conferir. Então, dá para ver, ó, temos aqui o vetor desordenado, em que o counting sort ordena bonitinho, e o radix sort também, né, ordena certinho aqui os elementos. Dá para ver aqui que com poucos elementos, praticamente não tem diferença, o radix perde um pouquinho aí para o counting. O que significa? Né? Com valores, com um número pequeno de n, e com um cenário favorável ao counting sort, que é o número de chaves repetidas, o radix vai ser mais lento mesmo, porque ele faz várias vezes o counting sort, então ele acaba aumentando a constante numérica. Vamos agora ver como é que funciona aqui aumentando, né? Vamos pegar aqui 1/4 de milhão de elementos. Com 1/4 de milhão de elementos, mesmo num cenário que o counting sort é favorecido, a gente tem uma equiparação dos dois algoritmos. Com 0,5 milhão de elementos, também. Com 1 milhão de elementos, o radix começa a perder um pouco, né? Porque eu tenho que fazer uma cópia de 1 milhão de elementos e passar várias vezes. E vamos pegar aqui um caso mais extremo, 3 milhões de elementos. Até para ver aqui que pena um pouquinho, né? Então, também estão equiparados. Então, o radix sort e o counting sort acabam tendo performances similares. Quando o radix é um pouquinho pior, como aqui a gente está usando o vetor de tamanho fixo, então a gente não está repetindo várias vezes, o ideal era repetir várias vezes, tá? Mas dá para ver que aproximadamente aqui a gente tem um cenário parecido. Quando a gente exagera aqui o vetor, o counting começa a perder, mas às vezes ele perde, às vezes ele ganha. Enfim, a gente tem aqui um cenário variado. Com um favorecimento aqui para o radix quando eu aumento bastante a quantidade de elementos. Isso porque o que o counting aqui está perdendo é porque o vetor que ele aloca das chaves é muito grande aqui. Começa a ficar muito grande o vetor de chaves. E o radix tem sempre vários vetores de tamanho fixo, né, que é 256 no nosso caso. Vamos pegar um outro caso em que a gente diminui um pouco essa vantagem do counting sort, deixando as chaves menos repetidas. O que eu vou fazer? Ao invés de dividir por 3, vou multiplicar por 1. Quer dizer, basicamente aqui eu praticamente deveria ter, se fosse totalmente aleatório, né, se não repetisse o número, eu teria todas as chaves distintas. Mas como é aleatório, vai ter várias repetições também. Tá? É só a gente fazer aqui com poucos elementos. Aqui, compilar de novo. Se a gente fizer com poucos elementos, com 20 elementos, vai dar para ver que tem repetição. Tá? Tem um pouquinho de repetição. Com poucos elementos, como sempre, o radix é pior, né? Porque tem aí ele tem uma constante maior para poucos valores. Com 100 mil, a gente já vê que o radix começa já a ficar muito melhor do que o counting. 1/4 de milhão, 0,5 milhão, e aí vai, né? Vamos pegar aqui 5 milhões. Aqui, né, a gente começa a ver uma diferença bem grande entre o counting e o radix sort. Se a gente exagerar ainda mais esse cenário, e ao invés de multiplicar por 1, colocar chaves mais amplas, vou inverter o cenário anterior. Então eu tenho aqui provavelmente bem menos chaves repetidas. Então a gente vai ver um cenário ainda mais favorável ao radix sort. Ele praticamente mantém a sua performance, enquanto o counting começa a perder performance devido à grande amplitude do número de chaves. E aqui a gente tem aqui mais ou menos, né, 5 vezes mais rápido o radix sort. Fica de exercício para vocês comparar o radix sort com o quicksort e o heapsort, que foram algoritmos que a gente utilizou. O quicksort talvez seja o mais competitivo, escolhendo bem o pivô. Se a gente tem um caso como esse, como a pouca repetição de chave, é para o quicksort muito bem. E aí vocês vão poder tirar a dúvida quem é melhor, o radix sort ou o quicksort. Lembrando que o radix usa memória auxiliar, então ele obrigatoriamente sai na frente e teria que ser melhor. A gente finaliza assim então os nossos diversos algoritmos de ordenação
A gente viu uma série de estratégias diferentes para o mesmo problema, e a ideia é que isso possa ajudar vocês a resolverem problemas futuros utilizando estratégias distintas, desde o uso de estrutura de dados, métodos algorítmicos e também utilizando memória extra.